e mais um dia de mensagem bíblica especial em homenagem ao Dia das Mães. No coração de um humilde vilarejo em Nazaré, Maria vivia uma vida simples, mas marcada por uma profunda fé em Deus. Ela era jovem, mas sua sabedoria e confiança em seu plano divino eram imensuráveis. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, trazendo a mensagem de que seria a mãe do Salvador, Maria, com humildade e coragem, aceitou o chamado que Deus lhe fez. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria não fugiu, não questionou os riscos sociais, emocionais e até físicos. Ela apenas respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Maria visita sua parenta Isabel, que está grávida de João Batista. Isabel a saúda com palavras proféticas, e Maria entoa um lindo cântico. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria dá à luz Jesus em Belém e o deita em uma manjedoura. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vemos aqui os primeiros cuidados de Maria como mãe, de enrolar Jesus em um pano, para que ele pudesse ficar confortável, mesmo numa manjedoura. Os pastores no campo, durante a vigília da noite, recebem a visita de um anjo que lhes diz: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os pastores partem imediatamente para Belém para confirmar o que o anjo havia dito. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria não buscou reconhecimento, guardava tudo no coração, observando com ternura o crescimento de Jesus, mesmo sem entender todos os detalhes do plano divino. Quantas mães hoje vivem esta mesma entrega silenciosa? Acordam cedo, oram pelos filhos, abrem mão de si mesmas e muitas vezes não são notadas, mas Deus vê e se importa. Maria e José levam Jesus ao templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Simeão profetiza sobre o sofrimento futuro de Maria. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o sorrigimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Maria viu esta profecia se cumprir aos pés da cruz, mesmo em dor. Ela permaneceu. Maria não fugiu do sofrimento. Como tantas mães que choram pelos filhos, ela se manteve firme. Ela estava ali, presente até o fim. A visita dos magos e a fuga para o Egito. Os magos visitam o menino Jesus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Alertado em sonhos, José foge com Maria e Jesus para o Egito, escapando da matança de Herodes. O retorno do Egito e vida em Nazaré
onde foi o crescimento de Jesus. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Agora vemos Jesus adolescente, aos 12 anos, no templo. Maria e José perdem Jesus durante a peregrinação a Jerusalém. Ao encontrá-lo no templo, Maria questiona e ele responde: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No Dia das Mães, lembramos da coragem e do amor de Maria, uma mulher que não apenas carregou o Filho de Deus, mas que também cuidou dele, guiou e ensinou. Ela era uma mulher de força silenciosa, uma mãe disposta a sacrificar-se para que o bem maior pudesse ser cumprido. Ela observou seu filho crescer, ensinar e curar, com um olhar cheio de amor e, ao mesmo tempo, de uma profunda reverência pela missão divina que ele estava cumprindo. E as bodas em Caná da Galileia? Maria estava presente no primeiro milagre de Jesus. Maria diz assim aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Aprendemos aqui a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não compreendemos. Ela foi a mãe do Salvador, mas também uma discípula do próprio Filho. Ela ensinou Jesus a andar, mas um dia foi ela quem aprendeu a andar nos caminhos de fé que ele revelou ao mundo. Assim é o coração de uma mãe temente a Deus. Ensina, mas também aprende. Conduz, mas também se deixa guiar. Jesus, no auge do seu ministério, cumprindo o propósito e a missão para a qual ele veio, Maria e os seus irmãos tentam falar com ele. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando o sofrimento de Jesus na cruz se aproximou, Maria estava lá, com o coração dilacerado, mas cheio de amor incondicional. Ela viu seu filho ser torturado e, finalmente, entregar sua vida por todos nós. Permaneceu diante da cruz, quando muitos já haviam partido. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus, no seu momento de sofrimento, sendo o filho primogênito de Maria, se preocupou também com o seu bem-estar. Ali, naquele momento, ele passa a função para João cuidar de Maria. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João passou a ter a responsabilidade de cuidar de Maria como parte de sua família. Após o livro de Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14, Maria não é mais mencionada diretamente nas Escrituras. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria está com os discípulos no cenáculo, perseverando em oração, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Queridas mães, que neste dia vocês se lembrem que sua missão é divina, sua vida de oração e cuidado, lágrimas, fé, tem um valor eterno. E para todos nós, filhos e filhas, honremos nossas mães.
Reconheçamos sua entrega e seu valor. Feliz Dia das Mães.